Boa noite a todos e todas. Estamos no segundo encontro do projeto Diálogos sobre Inclusão na Educação Profissional. E a ênfase hoje é a deficiência visual. Eu sou Marcelo Adriano Diogo, do IFSUL Campus Sapucaia, e sou o atual representante do NAPNE. Eu tenho pele branca, cabelo curto, estou usando uma camisa azul escuro e óculos. Como fundo, tenho uma parede cor creme. Vai ser disponibilizado aqui no chat um endereço de um formulário para um registro de presença. Lembramos que a certificação será conferida aos participantes que estiverem conosco em pelo menos 5 das 6 lives. Por isso é importante o registro da presença nesse formulário. É uma alegria tê-los conosco. Temos como convidada inicial a professora Rosane Bon. A professora Rosane é chefe do Departamento de Educação Inclusiva do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, mestre em Educação pela Universidade Federal de Pelotas, com especialização em Psicopedagogia Clínica pela Universidade Católica de Pelotas, possui graduação em Pedagogia com habilitações em Supervisão e Administração Escolar, Orientação Educacional, Educação Especial na Deficiência Mental, Séries Iniciais e Educação Infantil pela Universidade Católica de Pelotas. É um prazer tê-los conosco essa noite. Professora Rosane, seja bem-vinda. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui novamente, dando continuidade ao nosso evento. Hoje vamos falar sobre a deficiência visual e estão conosco 2 alunas que vão fazer uma fala no segundo momento, uma conversa, 2 alunas que são cegas, são nossas alunas de campos diferentes do IFSUL, e que vão passar para nós a sua experiência, as suas vivências, né? Então, num primeiro momento, eu vou falar e gostaria de fazer essa fala no sentido de trabalhar um pouco a diferença entre a deficiência visual, a educação que acontece para o deficiente visual, para o cego e para a pessoa com baixa visão, porque há uma diferença, né, específica pela singularidade que eles têm, né, na forma de ser. Eu vou começar a colocar aqui os slides e vou começar, então, a minha fala. Sejam todos bem-vindos. Bem, então, né, num primeiro momento, deixa eu me organizar. A educação das pessoas com deficiência visual, e então a gente consegue perceber que há diferentes processos, né, porque passam essas pessoas, porque a partir da singularidade da condição visual que elas têm. É necessária essa contextualização para que a gente possa entender que a cegueira ela é uma perda total da visão, até a ausência da percepção luminosa. Podemos entender que a pessoa que é cega, não necessariamente ela não enxerga nada, né? Há, sim, algum resíduo visual que podemos considerar, mas que não há a condição apenas a condição de projeção de luz, que não consegue facilitar o processo. Então, para ela vai ser desenvolvido especificidades a partir do seu processo de escolaridade. A baixa visão já é, né, a alteração da capacidade funcional da visão, decorrente de inúmeros fatores isolados, né, ou associados. Então, aí a gente tem a baixa acuidade visual significativa, e entendendo aqui como aquilo que se enxerga a determinada distância, né? Nós temos também a redução importante do campo visual, e nessa parte compreendendo que o campo visual é a amplitude da área alcançada pela visão, e que então nesses 2 aspectos muitas vezes podem estar juntos, né, na forma como
se tem a condição visual. Também podemos ver a questão da sensibilidade aos contrastes, que varia de acordo com as patologias, né, e que interferem sobremaneira ou acabam limitando o desempenho visual da pessoa. Então, para a pessoa cega, já no início, né, a pessoa que tem a cegueira congênita, há uma estimulação, um programa de estimulação precoce, né, que a gente trabalha, e que, na verdade, é um conjunto de ações que objetiva o desenvolvimento, né, da criança como de modo global, na sua psicomotricidade, e em seus primeiros anos de vida. Mas a estimulação na questão, a estimulação precoce para a pessoa com cegueira congênita, ela também vai dar uma ênfase na estimulação dos sentidos remanescentes, ou seja, a visão, a audição, a gustação e a tatilsinestesia. E, em resposta disso também, né, o seu processo de alfabetização, ele vai utilizar o sistema de escrita Braille. E depois nós temos a cegueira adquirida ou adventícia, que é quando a pessoa perde, na verdade, né, a visão total quando já tem uma idade avançada, ou na adolescência, ou na idade adulta. E aí, então, há programas específicos, um que se chama Orientação e Mobilidade, que é um programa de locomoção independente, que comumente é ofertado nas escolas, né, nas instituições para deficiência visual, e que promove, a partir de um programa específico, tanto interno quanto externamente, como vocês estão vendo na imagem, a orientação e mobilidade, a autonomia, a independência, a locomoção independente da pessoa cega. E também temos as atividades da vida diária, que também é um reaprender da vida, né? A gente vê muitos casos, como, por exemplo, diabetes, que é um fator comum da perda da visão no período adulto, né, de adolescência, e as pessoas precisam reaprender a se organizar dentro da sua casa, reaprender a arrumar a sua cama, organizar a sua roupa, os seus utensílios domésticos, enfim. E esse é um programa que se chama Atividades da Vida Diária. É ofertada também para a pessoa com cegueira congênita já lá no início, para que ela vá se tornando independente. E há também uma questão bem importante, que quando a cegueira ela é adquirida na pouca idade, na tenra idade, é ofertado para ela um programa de estimulação precoce igualmente ao da pessoa que tem cegueira congênita, porque isso vai fazer com que ela precise, por ser nova, por estar em pleno desenvolvimento global, precisa desse trabalho. Bem, agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que é a alfabetização, rapidamente, uma imagem apenas para ilustrar, mas mostrar, assim, que nós temos uma reglete, duas imagens, tem o alfabeto Braille, né, que é ao lado direito da tela, e abaixo nós temos uma reglete azul, e do lado tem uma punção, que a gente costuma dizer que é o lápis e a borracha, né? Porque o metal é onde ele vai inserir dentro daquela célula ali, que está convexa, né? E quando aquele ponto ele fica avançado, assim, em relevo, e a gente não quer, no caso, errou, fez alguma pontuação que errou, a gente vai usar o outro extremo da reglete para amassar aquele pontinho, e aí não será mais lido, né? Não será mais lido pela pessoa com o tato, que é como vai ser realizada a leitura. E hoje já se tem a reglete positiva. A reglete positiva, ela é a que está na imagem, que é azul embaixo, e em cima tem uma telinha laranja. Essa imagem a gente coloca, vocês podem perceber que na base dela, ela é totalmente contrária à reglete azul que está embaixo.
ela tem as célulazinhas, que são 6 pontos, ela tem em alto relevo. Então, com isso, né, a punção ela é côncava, justamente para se encaixar dentro daquela bolinha. E aí, esse alto relevo fica na mesma direção da folha, na face da folha, e não no verso, como acontece com a reglete anterior, azul, que está aqui embaixo. É interessante, hoje, apesar do uso das tecnologias, hoje, é fundamental a alfabetização da pessoa, né, da cega em braille, porque tem todo um desenvolvimento necessário a partir daí, que inclusive vai, logicamente, mais tarde, ajudá-la a reconhecer outros fatores, tá, das tecnologias. Aqui nós estou mostrando a máquina de escrever em braille. Hoje não podemos dizer que ela está em desuso, né, porque ainda temos pessoas em muitas situações, em cidades pequenas, na zona rural, que precisam e que muitas vezes é o único equipamento que tem, mas se usa com menos intensidade do que se utilizava antes. E temos o Soroban, que é para a disciplina de matemática, que é uma adaptação do ábaco, né, para o uso da matemática. Então, para a pessoa cega, desculpem, agora então, para a pessoa com baixa visão, né, existe a estimulação precoce, que é um programa que também, da mesma forma, traz um conjunto de ações que vai objetivando promover um desenvolvimento global da criança, né, voltado muito, porém, para a sua questão residual também, a estimulação do resíduo visual. E essa estimulação do resíduo visual, ele é feito com luz, né, com imagens, mas com cores, né, que vai fazendo com que a pessoa vá sendo estimulada, né, nas áreas em que ela precisa desenvolver essa visão. Na verdade, é um conjunto de técnicas que vão desenvolver as funções visuais, né, da pessoa com baixa visão, ainda na fase infantil. E visa ajudar a aprender a ver, como a gente chama, né? Na verdade, vai habilitando-as a enxergar, usando melhor a visão que elas têm, porque é diferente do adulto, que comumente, como adulto, percebemos quando a nossa visão, quando vamos perdendo a capacidade visual, quando vamos precisando de óculos, enfim, a criança ela não tem uma referência, não tem um parâmetro de como ela enxergava. Muitas vezes não. Ela acha, na verdade, né, que as pessoas enxergam também como ela enxerga, naquela forma singular. Então, esse trabalho é extremamente importante, essa estimulação do resíduo visual, porque ele não quantifica a visão, mas qualifica essa visão. E aí se faz necessário passar por oftalmologista, entender um pouco, tem exames que propiciam, né, essa condição, que é o exame do potencial evocado, e que aí a gente consegue perceber o campo visual, a acuidade visual que ela tem para poder fazer um trabalho de estimulação. É um trabalho extremamente interessante e oportuno e que ajuda a criança no autoconhecimento do quanto e como ela enxerga. Muitas vezes o aluno chega para nós, ele não tem bem, depende de como ele fez essa escolaridade, às vezes lá no ensino médio, como é a nossa realidade, na educação profissional, nós percebemos que eles ainda não têm muita clareza disso, são exatamente por falta, muitas vezes, da experiência, nesse sentido, né, e de estimulação também. Bem, e aí eu trago uma pergunta, né, que, na verdade, sempre nos fizemos, né, como é que as pessoas com baixa visão, elas enxergam? E aí eu trouxe hoje para falar um pouco, além das questões pedagógicas que estão aqui, mas falar um pouquinho, até porque é necessário para os professores
entendam, não só também as pessoas da sociedade como um todo, como as pessoas com baixa visão enxergam. Então, as principais patologias e os seus respectivos funcionamentos visuais, para que a gente possa entender melhor. Então, a gente vê aqui, aí que eu acho que eu passei demais a tela. Aqui. Então, nós podemos ver aqui como as pessoas enxergam a partir das patologias que têm. Então, vocês percebem nesse lado, onde diz diminuição difusa da resolução da imagem, vocês percebem que é uma imagem muito opaca, que não dá condição, né, de vermos com clareza. As principais patologias que acarretam esse tipo de visão é a catarata e as opacidades vítreas, ou lesões e opacidades na córnea. Então, o que acontece? Muitas vezes, a atrofia do nervo óptico, por exemplo, que deteriora fibras nervosas do nervo óptico e impede essa transmissão das sensações visuais para a retina, vai ocasionar esse tipo de condição visual. A catarata congênita, ela traz também essa opacificação do cristalino, e aí também promove isso. Então, existe, na verdade, uma baixa, como características principais desse tipo de visão, existe uma visão borrada. Então, nós, professores, ou quando lidamos com a pessoa com baixa visão, que tem, né, essa condição visual, temos que compreender muitas vezes que eles têm uma visão borrada. Então, por exemplo, em desenhos, em atividades que precisamos que ela tenha uma clareza, precisamos também pensar que não há condição de exigir isso, né? Então, precisamos adaptar de alguma forma. Falta de contraste, né, porque está esmaecido. Impressões de cores também são apagadas, então há essa dificuldade. Existem essas falhas perceptivas na imagem, porque ela não é nítida, e, portanto, há uma dificuldade também na formação das imagens mentais, já que é uma decorrente da outra, né? Diminuição ou ausência da visão de cores e, geralmente, também um erro de refração. O que elas precisam como recurso, né? Há uma necessidade de controlar essa iluminação. Essa iluminação pode ser controlada para dentro da sala de aula, tá? Dentro da sala de aula, porque ela requer um baixo nível de iluminação na sala como um todo. O albinismo, por exemplo, quando eu estive no Benjamin Constant, dividindo um pouco da minha experiência com vocês, existiam umas salas específicas para as pessoas com albinismo, porque eles precisam de uma sala escura, as aberturas, né, são bem complicadas por conta da iluminação. Também desmistifiquei algo que para nós é muito comum: o aluno cego ou o aluno com baixa visão tem que sentar na primeira classe. Não é necessariamente uma atitude correta, depende de como de qual funcionamento visual a pessoa tem. O albino, por exemplo, ele precisa de uma sala escura e ele não pode sentar no centro. E quem tem esse tipo de característica visual não pode sentar no centro da sala se houver uma abertura, uma janela ou uma porta nas laterais, porque vai dar uma incidência de luz no quadro e que não será possível que eles enxerguem. Então, muitas vezes adotamos, né, um material para ele próprio, né, para a sala, para ele usar na mesa. E aí esse material precisa ter um alto contraste. O que é um alto contraste, né? É trabalhar bem, inverte, né, é o preto no branco, mas no caso do papel é a folha branca e a cor e o caractere preto, né, de preferência, embora dependendo de outras patologias possa mudar, mas precisamos investir nesse aumento do contraste para que o aluno possa ter uma qualidade do material. E pequenas ampliações da imagem podem melhorar a resposta visual em alguns casos.
pequenas, porque, como vocês podem ver aqui, as patologias, tanto do albinismo, vocês veem que alguns pontos parecem mais claros que outros. Na atrofia do nervo óptico, é uma visão bem mais borrada de um contexto todo, né? E a catarata congênita é totalmente, não há como o albinismo alguns pontos mais visíveis. Então, interessante sabermos dessa condição para podermos trabalhar com o aluno. E aqui também nós temos um outro tipo de visão que consiste em escotomas, né, na presença de escotomas, que é aquela mancha que existe no centro do campo de visão, uma mancha escura, né, de extensão e intensidade variável. E aí nós temos as retinocoroidites maculares, as distrofias de Cones, a doença de Stargardt, de lesões nas vias ópticas. O que acontece aqui, né? A retinopatia da prematuridade, por exemplo, acontece aqui, que é muito comum nas crianças prematuras, né? E também doenças que inflamam, cujas inflamações afetam a retina, como a doença de Stargardt, por exemplo. O que acontece aqui? A gente pode ver vários borrões numa imagem, né, onde a gente não consegue ver nitidamente alguns pontos da imagem, e no outro um borrão central. E isso tira uma característica significativa da imagem, né, que está sendo vista, percebida. Quais as características, né, que nós temos nesse tipo de visão? Uma perda da visão central, então há uma necessidade de alto nível de iluminação. Vocês viram que na patologia anterior era necessário um baixo nível de iluminação. Aqui, neste caso, precisamos de um alto nível de iluminação e de contraste, né? E observar também a fotofobia, porque há um ajuste no tempo de claridade, e também, né, ali onde diz ajustar a posição de olhar a cabeça, às vezes a gente tem essa necessidade que o aluno se sente de uma forma correta, ou que ele está, de certa forma, né, não está numa postura correta, mas em se tratando de baixa visão, temos que há de se compreender a necessidade que muitas vezes o aluno tem de ajustar a cabeça, né, para a área que ele julga boa, ou que ele tem, né, boa, de um bom campo visual, digamos assim. Tá? Então, é normal, se ele tiver uma visão periférica, ele virar o rosto mais de perfil e aproximar a cabeça do papel, né, para que ele possa ter mais qualidade e fluidez no que ele está lendo ou no que ele está observando. Então, precisamos ampliar as imagens. Por que precisamos ampliar as imagens? Porque quanto mais ampliarmos a imagem, menos esses sinaizinhos vão perturbar o todo, a visão completa, a visão do todo, né? E também temos que pensar naquilo que vamos exigir, né, ou ofertar de atividades dentro da perspectiva que se tem, né, na questão da acuidade do campo visual. Então, aumentar o contraste e adequar a iluminação. Tá? Vou passar a próxima, então. E aí nós temos uma outra imagem que vai mostrando as patologias que favorecem o encolhimento do campo visual periférico, de um lado, e às vezes até em um quadrante ou em geral. Essas patologias são o glaucoma, que é um aumento da pressão ocular, que promove esse olho buftalmo e azulado que a gente percebe. É uma patologia que leva muito à dor, né? E que muitas vezes quase que constantemente a cegueira, tá? E na verdade, a atrofia de fibras nervosas. Então, o glaucoma oferece esse tipo de visão, né? A retinose pigmentar também, ela tem uma causa degenerativa,
ela é frequentemente associada à surdez e a outras síndromes. Nós temos também a síndrome de Usher, né, que é uma síndrome que começa inicialmente com a perda de um dos sentidos, então, ou a criança nasce surda ou ela nasce cega, e somente na idade adulta ela vai perder o outro sentido, ou aquele que ela tinha, no caso de surdez e cegueira. E aí, na maturidade, por volta dos 30 anos acontece, e geralmente é onde se descobre que a pessoa tem a síndrome, né, quando perde o outro sentido. Então, essas doenças, esse funcionamento visual, né, dessas patologias da visão, elas levam a uma perda do campo periférico. A gente pode ver ali, né, uma oclusão, uma perda total, né, do campo periférico, uma dificuldade para locomoção, eles têm por conta disso, né, porque não tem a centralidade, e também tem aqui a visão em túnel, que a gente chama, que é onde consegue enxergar por um campo muito pequeno, por isso muitas vezes eles entram, né, nesse programa de orientação e mobilidade para locomoção independente, porque são, na verdade, patologias que muitas vezes levam à perda da visão. Tem uma cegueira noturna, né, uma dificuldade muito grande, e também uma adaptação lenta à luz e ao escuro. Então, sempre que eles trocam desse ambiente, eles precisam de um tempo para se adaptar. E com isso, logicamente, né, pelas imagens que a gente está vendo, eles também têm uma dificuldade de leitura. De um modo geral, as pessoas com baixa visão têm uma lentidão, né, uma forma mais morosa de desenvolver a leitura e a escrita, mas isso, né, faz parte. Então, eles têm uma necessidade de alto nível de iluminação e uma necessidade também de contrastes. E aqui nós temos as imagens que mostram a retinose pigmentar, ela começa afunilando, né, ela começa nesse processo de afunilamento da visão. E vai levando à perda total. E aqui a gente consegue visualizar bem, né, os possíveis resultados que temos a partir das adaptações que temos a capacidade de fazer. Numa condição normal, então, na primeira imagem, à esquerda, numa condição normal, nós temos uma girafa, né, e ela está bem centralizada no tamanho da imagem, bem centralizada na imagem, né? E aí, então, para aquelas patologias que precisamos, que tem, por exemplo, uma lesão central, nós precisamos ampliar em razão do comprometimento dessa visão central. Então, quanto mais nós ampliarmos a visão, menos características vai faltar daquela imagem para quem tem essa característica e vai observar uma imagem. Da mesma forma, né, se nós tivermos, por exemplo, escotomas, diversos escotomas, como na retinose pigmentar, nós teremos essa ampliação por conta do comprometimento de diversas áreas. Então, a gente tenta botar uma imagem maior também, para que os pontos que não possam ser vistos sejam menores. Não é um ponto em si, mas são vários. E, da mesma forma, é mais fácil de fazer. Qual é o ideal, gente? Poder fazer essa ampliação, voltar para o nosso aluno e perguntar se está bem, mostrar diversos tamanhos de ampliação da imagem e ver qual deles ele vai se adaptar melhor. Sempre o aluno é o nosso maior companheiro para dizer se aquela acessibilidade que a gente está fazendo, se aquela adaptação que nós estamos fazendo está de acordo com as suas necessidades ou não, está atendendo às suas especificidades também. Então, depois nós temos, no caso da visão de túnel ali, nós temos uma redução, vejam bem, né, é exatamente o oposto,
nós temos uma redução em razão do comprometimento da visão periférica. Então, para a retinose pigmentar, por exemplo, nós vamos ter imagens pequenas para que elas possam se enquadrar dentro daquela pequeno resquício visual, que é um campo visual de túnel, como a gente chama. E também é importante mostrar isso para o nosso aluno e ver o quanto estamos facilitando a vida dele. Eu lembro que uma época que eu trabalhava na escola especial para deficiência visual, nós acompanhávamos o ingresso do aluno na rede pública. E fizemos esse acompanhamento, e era eu que fazia esse acompanhamento junto às escolas, junto com a equipe, e depois eu ficava indo nas escolas para poder acompanhar o processo, ver se estava tudo bem. Eu lembro que a aluna precisava de uma fonte 23, 24, não é uma fonte tão grande. E aí ficou combinado que a pessoa que faria seria a pessoa da secretaria, porque teria mais disponibilidade. E então, a gente passa para a escola a fonte necessária para o aluno e volta daqui uns dias mais, numa quinzena, enfim, né, ou a cada semana, para avaliar como é que está sendo e acompanhar e auxiliar os professores, demais professores nesse processo. Então, quando eu cheguei nessa escola, a aluna disse da dificuldade que ela estava de trabalhar, que ela estava com uma dificuldade muito grande, e ela não conseguia identificar o que era, ela só dizia assim, que ela estava com muita dificuldade de acompanhar, ela não conseguia ler, E aí, claro que a gente entende que tem o período de adaptação do aluno, logicamente, existe também, entre a escola especial e a escola regular, como eles são pequenos e ficam um longo tempo dentro da escola especial, eles também se apegam, a família se apega, então a gente sabe que há uma outra questão emocional que tem essa implicada aí. Mas eu fui, então, conversar com a supervisora, e a supervisora me disse assim, não, mas a gente está atendendo muito bem, e estavam mesmo, o material estava ali. Mas até a colega, ela ampliou mais ainda, porque achou que aquela fonte era muito pequena, e ampliou mais ainda para que ela pudesse enxergar mais. E então, na verdade, de acordo com a patologia que ela tinha e de acordo com o material que tinha sido ampliado, ela precisava exatamente daquela fonte 23, não da fonte 35 ou da fonte 38. E o aumento da fonte é que ocasionou a dificuldade dela de enxergar, de enxergar o que estava colocado no material. Por quê? Porque pensem, façam um exercício de fazer um canudo de uma folha de ofício, nós vamos ficar com um conteúdo de imagem bem pequeno, né, bem pequeno mesmo, e aí coloquem numa letra bem grande, longe, né, ou até mesmo perto do campo visual, e nós teremos partes daquela palavra, e não uma visão real e total da palavra. Então, ela tinha que fazer esse encaminhamento toda hora de ficar procurando o contorno da letra para identificar que letra era. Então, é importante nós identificarmos isso e entendermos que esse funcionamento visual, ele faz toda a diferença, né, ao organizarmos o material para os nossos alunos. Há também, né, quando um desvio de imagem em razão do comprometimento do comprometimento lateral da visão, o aluno pode, muitas vezes, se ele já tem o hábito mesmo, inclinar o rosto para que o olho possa, né, com a sua visão periférica, possa enxergar a imagem, ou, dependendo, nós podemos colocar a imagem um pouco mais para o lado daquele olho que ele tem a visão periférica e que ele enxerga melhor. E também temos o aumento de contraste e melhor definição do contorno, usamos isso, que é o acetato amarelo, que é muito comum e que é um acrílico, né, que favorece o contraste, que também ajuda o aluno a perceber maior nitidez.
Bem, e agora eu passo, então, para os recursos e materiais, né, para baixa visão, e colocando, assim, que esse sistema de escrita ampliado, na verdade, existem 3 situações que são bem condicionantes e importantes que devemos levar em consideração. Por exemplo, a iluminação, né? A qualidade e a quantidade da luz disponível no ambiente, né? Nós já pudemos observar ali pela análise das patologias que faz diferença, né? Então, temos que ter o conhecimento de qual a patologia que tem, temos que procurar saber mais sobre o nosso aluno e principalmente essa singularidade da patologia para entender como é que podemos qualificar o nosso material em relação da sua singularidade de percepção, né, de campo e acuidade visual, e então temos sim que nos perguntar, né, se a luz disponível que está no ambiente, ela tem mais qualidade, mais quantidade para o tipo de percepção que o aluno tem. Se precisa de luz sobre o material ou não, né, porque há essa, dependendo da patologia, há essa necessidade. A luz, ela está incidindo sobre os olhos do aluno, então, isso, de acordo com a patologia, vai fazer uma diferença e vai intervir muito precisamente na maneira como ele está se apropriando desse material. A luz está gerando sombras indevidas para ele ou não, há reflexos, né? Há reflexos, seja qual for, de luz, da luz natural ou da luz que não é natural, né? A questão do contraste é extremamente importante, né? Nós falamos aqui na questão do aumento do contraste para ele favorecer a percepção visual. O ideal é preto e branco, mas a gente já sabe que há variações, há tipos de patologia que o fundo é amarelo e a fonte é preta, e há outros, que é o alto contraste, que, principalmente no computador, que é o fundo preto e os caracteres brancos, tá? E, às vezes, também, se há uma necessidade de maior espaçamento entre as linhas, porque pode haver essa necessidade. Se tem casos de alunos em que o caderno, a linha é horizontal, porque a fonte é tão grande que não daria uma palavra, né? Então, a gente precisa pegar, tipo, um caderno de desenho e fazer linhas. Há também a possibilidade de reforçarmos linhas, né, para que ele possa, para que se evidencie e se qualifique a sua percepção visual. E a ampliação, ela traz 2 formas de observá-la, né? A aproximação ao que se quer ver e o aumento necessário utilizando recursos gráficos ou ópticos, né? E, então, a aproximação ao que se quer ver e o aumento necessário. Desculpem, passei rápido aqui na leitura. E esse aumento, e isso faz toda a diferença, como a gente já viu até aqui. É preciso permitir que ele movimente a cabeça, como já havia falado, né, e usar o seu campo de visão, né, e para isso também há uma outra proposta, que é testar a prancha inclinada, que é o plano inclinado, como a gente chama hoje, que se chama prancha inclinada também, e verificar o melhor ajuste de posicionamento e de postura. Eu trago uma imagem mais adiante sobre isso, para a gente observar como é diferente para o aluno a questão da postura e como, ao longo do tempo, eles também vão trazendo algumas situações, né, de comprometimento da coluna, ou de alongamento excessivo, por conta dessa postura. Então, recursos não ópticos, nós temos o lápis 6B ou 4B, que é a caneta também ponta porosa, preta, e também podemos ter um caderno de pauta ampliada, ou tanto neste formato como no formato paisagem também. Temos a prancha de apoio, que na medida em que ela se aproxima do aluno, também o aluno consegue se sentar numa posição melhor para ele, ergonomicamente falando, né? O acetato amarelo, que vai diminuindo a incidência da claridade sobre o papel, e com isso ele vai favorecendo o contraste. E também nós temos os tiposcópios, que são guias de leitura, e também guias de assinatura, também serve para isso, para que possam ser utilizados.
Aqui está o plano inclinado. Isso foi uma experiência que nós tivemos no IFSUL, de um aluno que chegou usando agora me esqueci, usando a telelupa, desculpe, usando a telelupa. Então ele tinha uma postura de se sentar no fundo da aula e ele com a telelupa ele enxergava no quadro. Porém, era uma questão que ele se acostumou, né? Já chegou para nós adolescente, ele se acostumou, mas também aí há uma situação para se pensar a partir desse posicionamento, porque no momento que ele coloca a telelupa, tenta alcançar o que está escrito no quadro, por exemplo, na sala de aula, né? E depois ele baixa os olhos para escrever e volta novamente tentando alcançar, isso provoca uma lentidão maior na sua cópia. Muitas vezes o aluno acaba perdendo de copiar o restante da matéria, porque o professor vai apagar, e ele não se sente à vontade para toda hora pedir que o professor mantenha o material, a escrita no quadro. Então, acaba que ele vai se reprimindo e vai perdendo esse material. Então, quando eu fui conversar com o aluno, fui avaliar também, já que ele usava a telelupa, era necessário avaliar também a fonte, o tamanho de fonte necessário para ele, caso ele quisesse usar o material para si, né, que recebeu o material individualmente do professor. E ali embaixo, nas duas imagens abaixo, eu estou improvisando um plano inclinado, e vocês podem ver que a postura dele, aqui no pescoço, começa a exigir menos, né, da coluna, e ele começa a ter uma postura melhor para permanecer sentado durante o tempo da aula. Claro que aí eu estava fazendo um teste, depois foi utilizado, foi colocado na frente dele e foram gradativamente ajustando ao seu melhor conforto, digamos assim. Mas há essa possibilidade e devemos pensar nela. A telelupa ela é importante, sim, mas ela traz essa situação que expõe o aluno em determinados momentos. E há casos em que também ele, por já estar na zona de conforto, ainda prefira a telelupa. Então, é algo que tem que ser conversado, tem que ser acompanhado, buscando, né, essa qualidade do seu processo. Bom, outra questão importante para nós observarmos, isso foi falado já na nossa no curso sobre metodologias ativas. Nós tivemos a presença da professora Andréa Poleto, e ela apresentou para nós, então eu fui buscar lá do CTA, tá? Está o endereço abaixo, o link de onde tiramos, porque tirei de lá, os tipos de fontes e acessibilidade digital necessárias, né? Então, existem fontes que são prejudiciais ao aluno, né, dependendo com baixa visão, que é a fonte com serifa, né? A fonte com serifa, ela traz mais linhas, mais desenhos, ela se amplia de alguma forma, assim, e aí ela vai trazendo uma dificuldade de leitura, né? Porque ela também agrega as letras de alguma forma. Então, o importante é usar as letras sem serifa, né? E ali nós temos como exemplo a letra Arial, a Verdana, a Helvética, que também é uma letra excelente, e o Taoma. E o Times, que é uma letra que comumente usamos, é interessante a gente saber que não é ideal, né? E também trouxe aqui alguns exemplos, né, para a gente observar que podemos evitar utilizar textos todo em maiúsculo, evitar utilizar textos todo em itálico, porque muitas vezes se torna cansativo, limitar o uso de texto todo em negrito, quando não for o caso de o aluno ter uma necessidade de alto contraste ou de mais contraste, tá? Não utilizar uma fonte cursiva, porque ela traz muita serifa ali, a gente já consegue observar, e não utilizar a fonte decorada, tá? E também cuidar a questão do contraste, né? O ideal é
contrastar bem as cores quando nós estivermos usando. Isso serve tanto para a questão digital quanto para imagens em livros, enfim. E como avaliar o tamanho da fonte ideal para o aluno com baixa visão? Esse é possível fazer, né? Quem acompanha os alunos com baixa visão, existe uma escala, né, optométrica, e existem esses exemplos de frases com fontes que já são mais ou menos previstas para alguns tipos de necessidades visuais, e a gente vou retomar aqui a imagem anterior, vocês podem perceber aqui nas duas imagens abaixo, que eu estou colocando uma folha, a gente começa pela primeira frase, né, aí para depois as maiores, sempre pela primeira fonte para depois as maiores, quando a gente não tem uma referência da fonte visual. Desse aluno, no caso, que usava a telelupa, a gente precisou identificar, e vejam, ele é um aluno, ele é um jovem, ele já é adolescente, então o uso da telelupa, de certa forma, facilitou com que ele identificasse a fonte, o tamanho de fonte que ele usaria. Então, a gente vai mostrando aos poucos a frase e vai pedindo que ele olhe com calma, com tranquilidade, que ele leia o que está escrito, que ele leia novamente, que ele espere um pouco, perguntar se está confortável ou não, para depois passar para a segunda linha, tá? Porque aí a gente vai percebendo exatamente esses tamanhos que eu falei para vocês de fonte, que podem, de repente, ser uma fonte maior. A gente vai perceber na fluidez da leitura dele se ele está tendo condição visual de total da fonte, ou se ele está forçando os olhos para enxergar. Enfim, a gente, a cada frase, a cada tipo de fonte, a gente dá uma parada, com calma, pede para ele olhar novamente, sem pressa, e a gente vai ficando com ele até ele localizar um tamanho de fonte confortável para ele. E aí nós temos os recursos ópticos, né, que é a lupa, que é um tipo de régua, né, também, que ajuda bastante. Nós temos outros que são lupas, para aqueles que têm uma fonte necessitam de uma fonte bem maior, e eles vão lendo, né, na frase com elas, acompanhando, e tem a lupa de mão com iluminação, que ajuda muito aquela tipo de patologia que precisa que ilumine, né, de maior incidência de luz, maior nível de luz. E aí o Max TV, que são outras tecnologias, é específico muito para olhar para cinema, para olhar televisão, né? Os óculos com filtros, e esses filtros tanto tem em âmbar, amarelo e em vermelho, que é, na verdade, o acetato, né, que favorece a melhor condição visual. E o plano inclinado já com a lupa, que é para um outro tipo de necessidade. Podemos usar o plano inclinado sem a lupa ou com a lupa, depende, né, da forma como o aluno precisa. E as tecnologias assistivas aqui, algumas, né, que eu trouxe, bem interessante, feitas a partir da impressora 3D, como tecnologia assistivas, e já também para a nossa realidade de ensino médio, né? E nós temos aqui uma célula animal, nós temos a tabela periódica em alto relevo, e nós temos a geometria molecular, que também, e tipos de triângulos ali que vão sendo, que podem ser criados. Temos também tela de computador, que favorece o contraste aqui, para muito mais a questão do fundo amarelo e os caracteres pretos, né? Outros podem ser o fundo preto e o caractere branco, né? E já especificado para baixa visão. E temos também os sintetizadores de voz, como o DOSVox, o NVDA, que logo agora já vamos começar a entrevista com a Gilceia e com a Tainá, e nós vamos poder entender mais e conhecer
a história de vida delas e também como elas vivenciam esse processo. Por conta disso que eu escolhi falar mais sobre a baixa visão e deixei para elas, né, falarem e nos contarem as suas vidas, nos contarem os seus desafios, né, que encontram diariamente, as tecnologias de que se cercam para poder avançar e no seu processo de escolaridade. E vou citar aqui para depois nós só falarmos ali, nós temos uma tela com alto contraste, né, que vai se colocando no computador e se escolhendo quais os tipos de cores e a tonalidade também desse alto contraste. E ali alguns sistemas, né, operacionais para quem tem para o uso de sintetizadores de voz. Eu não sei se eu terminei os meus slides, e agora, então, eu vou me organizando aqui para começar a nossa entrevista com a Tainá e com a Gilceia. Estão presentes as duas meninas aqui comigo. Oi, Tainá. Oi, Gilceia. Tudo tranquilo? Oi, oi. Tudo bem? Vocês já estão na tela. Gilceia, se tu puder, tu está no celular? Sim, estou no celular. Então, tá ok. A Gilceia é a nossa aluna do Campus Pelotas. Tu podes te apresentar, Gilceia, e tu podes contar um pouco da tua história para que a gente possa conhecer. Ok. Primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, como a Rosane já falou, meu nome é Gilceia, eu sou branca, tenho cabelos compridos, encaixados, com luzes loiras. Estou vestindo uma blusa bordô, uso óculos escuro, e atrás de mim tem uma cortina branca. Eu tenho deficiência visual congênita desde que eu nasci, assim. Glaucoma, mas eu fui perdendo a visão aos poucos. E eu consegui estudar desde a primeira série até terminar o ensino médio numa escola normal, assim, com poucos recursos de acessibilidade. Na quarta série, que foi um momento mais crítico, assim, na minha perda de visão, e eu não conseguia enxergar nem a linha do caderno, assim. Então, minhas colegas faziam pontinho no início da linha, assim, junto da margem, para que eu me guiasse para aquele pontinho, né? Então, eu escrevia mesmo sem saber direito o que eu estava escrevendo. Sentava junto com uma colega e ela editava o conteúdo para mim, conforme ela ia copiando, ela ia me editando. E em casa, minha mãe lia para mim fazer os exercícios, para mim estudar para a prova. E na prova, o professor lia a questão e ele fazia uma linha bem forte onde eu tinha que responder. E aí ele me indicava essa linha e eu escrevia a resposta ali. E aí depois, quando eu terminei a quarta série, eu comecei um tratamento em Porto Alegre, né? Então, eu fiz uma cirurgia, passei a usar óculos, daí a minha visão melhorou. Eu voltei a enxergar do quadro, inclusive. E até a sétima série. E aí, na sétima série, eu já não conseguia copiar do quadro. E aí, uma professora minha me levou na escola Luiz Braille, Associação Escola Luiz Braille, de Pelotas, e a gente passou a usar eles me indicaram lá para usar a caneta ponta porosa preta e o espaçamento da linha ampliado. Aí a própria escola fazia meus cadernos com folha de ofício e
minha mãe comprou a caneta, daí eu usava assim. Depois eu fiz uma nova cirurgia, daí melhorou um pouquinho a minha visão, a gente aumentou o grau do óculos, e aí eu já conseguia enxergar normal, assim, no caderno para copiar e tudo, daí eu não usei mais esse recurso. E consegui até terminar o ensino médio. Já no final do ensino médio, no terceiro ano, já tinha bastante dificuldade, assim, para enxergar no caderno, mas eu ainda consegui. E mais do quadro não, né? Desde a sétima série eu já não conseguia mais enxergar do quadro. Então, os professores meditavam todo o conteúdo, conforme eles iam escrevendo, eles iam meditando. E quando tinha algum esquema, alguma coisa mais complicada para eles meditar, daí algum colega copiava para mim, ou me emprestava o caderno e eu copiava em casa. Daí eu parei, depois que eu terminei o ensino médio, eu não continuei meus estudos. Quando eu perdi a visão total, eu procurei a Escola Luiz Braille, primeiramente por vontade de aprender a tocar violão. Daí eu sabia que lá tinha esse curso, né? Então eu procurei a Escola Luiz Braille para sempre frequentar lá. Fiz aula de informática, aula de Braille, fiz orientação à mobilidade, todas as atividades que tinham para fazer na Luiz Braille eu fiz. Consegui aprender bem o Braille, mas não domino muito para ler, assim. Sei ler, mas devagar. E quando eu decidi voltar a estudar, né, que eu já sabia um pouco da informática, assim, tive bastante dificuldade no início de aprender, nunca tinha tido contato com o computador antes, mas eu consegui aprender, assim. E aí eu resolvi voltar aos meus estudos, fazer um curso. E inicialmente eu tinha vontade de fazer direito, daí eu fiz o Enem, que depois, mais adiante, a gente vai falar um pouquinho mais como funciona o Enem, né? Mas aí eu fiz o Enem, a minha nota não era suficiente para entrar no curso de direito, no meio do ano eu me inscrevi para um curso ligado à informática, assim, né? Que foi a tecnologia e sistema para a internet do IFSU. E aí sim eu consegui, a minha nota era suficiente até para entrar sem cotas nesse curso, e eu consegui entrar. Uma coisa que é bem importante, eu acho, de falar, que foi quando eu entrei, a primeira coisa, logo que eles souberam que ia ter uma aluna deficiente visual total no curso, a Rosane me chamou para uma entrevista para ver, né, se eu sabia que eu era o curso, se era aquilo mesmo que eu queria fazer. E aí ela fez uma reunião, marcou uma reunião com todos os professores do primeiro semestre para conversar comigo antes de iniciar as aulas, assim. E eu acho que isso é bem importante, assim, que os professores conheçam o aluno, saibam o que ele usa, quais as ferramentas que ele está acostumado a usar, para que possam adaptar o conteúdo, né, para o uso do aluno. E a receptividade dos professores ali no curso foi muito boa, assim, todos me receberam de braços abertos e fizeram de tudo, e fazem, ainda estou no último semestre do curso, né? E eles sempre me ajudam no que é possível, assim. No início, eu optei por não ter uma monitora, depois, mais para o meio do curso, a gente acabou optando por ter uma monitora para me acompanhar em algumas disciplinas onde as tecnologias eram complicadas para utilizar. Então, a monitora me acompanhava em aula, ela copiava algumas coisas para mim e depois um atendimento fora
do horário de aula, o professor me explicava melhor aquele conteúdo. E, enfim, a gente foi aprendendo a usar as tecnologias também, muitas coisas a gente acabou descobrindo durante o curso. E agora, nessa pandemia que a gente acabou parando, né, todo o curso, eu tive mais tempo para me dedicar e fazer alguns cursinhos, acabei aprendendo mais coisas ainda, mais tecnologias que teriam me ajudado se eu soubesse antes, assim, durante o curso. Mas durante o curso é difícil a gente ter um tempo para poder estudar outras coisas, né? Aprender outras coisas. Então, é bem aos poucos, assim. Acho que a minha apresentação seria isso, Rosane. Tá bem. Então, só chamando a atenção ou colocando, né, o peso para as pessoas que estão, de repente, agora, tu está fazendo o tecnólogo em sistemas Sistema para para a internet. internet. E Isso. aí nós temos a Tainá. Tainá, conta um pouquinho para a gente. Então, primeiramente, boa noite para todo mundo. Bom, eu sou a Tainá, eu nasci prematura, então eu tive descolamento da retina, né? Retinopatia da prematuridade. O nome é comprido, mas a descrição é basicamente que a retina, que é basicamente um caninho, ela não leva a imagem que meu olho registra para o cérebro. Então, eu não consigo, né? Não consigo enxergar nada a não ser luz. Luz é a única coisa que eu consigo enxergar. E, bom, quando eu era bem pequena, eu fiz estimulação precoce, né? Comecei na escola lá pelos 6 anos. Isso tudo com o uso da máquina, né? Inicialmente com a reglete, mas com a reglete eu acabei não me adaptando muito bem. E aí a gente acabou passando para a máquina, que aí me ajudou bastante, né? Eu fui desde dos primeiros anos do ensino fundamental até o segundo ano do ensino médio, né? Que Bom, depois eu falo do vestibular. Que daí eu fui até o segundo ano do ensino médio, né? Então, a máquina foi basicamente o meu caderno, o meu lápis, meu tudo, né? O IF, bom, a minha decisão de entrar no IF veio quando eu estava lá no ensino fundamental, né? Para ir pro ensino médio. E como era uma escola federal e eu gosto muito de informática, né? Então, pensei, por que não? Aí fiz o vestibular uma vez, né? No primeiro ano. Foi com o ledor, no caso, 2 meninas que liam a prova para mim. Eu tive horário aumentado, né? Aí eu não consegui passar, acertei 14 questões. Nessa época não tinha cota aqui no meu campus, então ficava bem complicado. O meu segundo ano a prova foi em Braille, minha segunda tentativa. E foi boa, foi ótima, mas era muito maçante, porque 40 questões em Braille, como o Braille é maior que a letra normal, deu, assim, mais ou menos deu umas 60 folhas em Braille. Era um caderno, assim, bem grosso e ficou bem complicado, sabe? O meu terceiro ano, né, que foi quando eu passei, que daí abriram as cotas e tal, ficou um pouco mais fácil. Eu fiz a prova com leitor de telas, no tablet, né? E aí sim eu consegui passei com 20 questões. E aí consegui, facilitou muito para mim. Bom, quando eu cheguei no IF, eu fiquei muito surpresa de um jeito maravilhoso, porque eles me trataram simplesmente muito bem. A Rosane esteve lá também, me auxiliou, como é que eu poderia me orientar pelo campus. Todo mundo foi muito atencioso comigo, sabe, assim. Eu realmente fiquei bem surpresa de um jeito maravilhoso. Adorei, ficou muito, nossa, muito bom. Bom, acho que é isso, por enquanto.
Eu gostaria de dizer da alegria de ter vocês aqui, porque eu tive o privilégio de acompanhar o ingresso das duas, em tempos diferentes, né, Tainá? Quando o teu ingresso, Sim, no campus Charqueadas, foram 2 dias de formação, né, com os professores, e depois também o contato contigo, e fazendo esse trabalho para te acolher, né? E levando um pouco também de conhecimento e de sim, informação para todos ali, né? Foi solicitada a tua formação pelo próprio campus. E a Gilceia também, a gente acompanhou a coordenadoria, né? Porque é um curso, né? Então já é mais específico. A Tainá tá no integrado, né, Tainá? sim. E o teu curso é... Ele é técnico Qual em é o nome do informática. teu? Isso, técnico em informática. Então, para mim é um grande privilégio, né, estar aqui com vocês hoje e poder proporcionar às demais pessoas que possam conhecer a história de vocês. Vocês são muito o espelho de muitas crianças hoje e jovens que de repente não veem uma perspectiva e que podem olhar em vocês uma grande possibilidade, pois vocês criaram esse caminho, trilharam esse caminho, então também os demais podem. Importante dizer aqui que a Tainá anda de bicicleta, né, a Tainá? E que Sim. as duas tocam violão, assim, gostam muito de tocar violão. Bom, a gente vai conversando aqui, eu vou perguntando, nós temos aqui no apoio o nosso colega Marcélio, tá? E por uma questão de dar uma visibilidade boa para os intérpretes, o Marcelo está nos acompanhando, né, por trás das câmeras, como a gente diz, Os mas é ele que vai bastidores. trazer alguns questionamentos, né, a partir da minha fala e a partir das falas de vocês também. Então, eu gostaria muito que vocês contassem para quem está nos ouvindo aqui, como é, a Tainá já falou, que passou, né, por 3 vestibulares, né, e que conseguiu com o aplicativo, que o Braille também foi bom, e isso é um aspecto importante da gente desmistificar. A gente, num primeiro momento, ouve a palavra, ouve que a pessoa não enxerga e acha que Braille, que tudo se resolve com o Braille, e ele é de extrema importância, mas às vezes quando nós já temos jovens e adultos já muda, não é que deixaram de usar, mas já estão envoltos na tecnologia, que de certa forma facilita muito mais a vida de vocês, né? Como no caso, 20 questões, em 40 questões em Braille são 60 páginas, e num aplicativo, né, ou a partir das tecnologias digitais, tem uma outra forma, né, muito mais fácil, e que atende muito mais à necessidade. Então, isso é importante da gente entender, porque nem tudo é para todos num dado momento, né? A gente sabe que o Braille é muito importante, mas também sabemos que hoje os adultos já se apropriam mais das tecnologias, né? Qual é a ferramenta que vocês usam para estudar? Eu acho que eu vou pela ordem de apresentação, quem sabe a Jusceia fala, depois a Tainá. Então, eu uso o computador e nele um software chamado NVDA, que é um leitor de telas, né? Acho que depois a Tainá vai apresentar como é que ele funciona, assim. E basicamente é isso, no computador é só o leitor de telas mesmo, para auxiliar assim, nos estudos. A hora que tu estiver pronta para apresentar, Tainá, tu pode dizer. Uhum, só um Tu segundinho. pode sinalizar para o Rodrigo, que está nos bastidores também. Tá certo. Só um minutinho. Enquanto isso, de repente, eu falo do Enem, pode ser? Tu pode ir falando do Enem, enquanto a Tainá tenta se organiza ali. Porque tu teve também uma situação no Enem, né? Especial no Enem, né, Gilceia? Sim, quando eu fiz o Enem agora, parece que vai ter também pela tecnologia, né? Pelo computador. Mas quando eu fiz, eu tinha 2 opções. Eu podia escolher em Braille ou então
com ledor, e eu optei por fazer com ledor. Aí eram 2 professores que se revezavam para ler toda a prova para mim, e na sala tinha apenas eu, esses 2 professores e uma fiscal que ficava me falando a hora, que ficava vendo se eles não iam me passar a resposta, se eles não iam marcar a questão diferente da que eu tinha dito, né? E aí depois, na hora de passar também para o cartão resposta, ela ficou cuidando se eles estavam passando exatamente a resposta que eu tinha marcado na questão. A parte da redação eu tinha que editar, e eu tinha que editar também se a palavra era com S, com C cedilha, com C, ou 2 E, ou S. E se tinha acento, eu tinha que editar também a pontuação. E daí às vezes eu pedia para eles ler o que eu já tinha escrito para continuar, né? E aí eles liam, e foi uma experiência bem legal, assim. Eu achei que foi bom, mas eu acho que se tiver a opção de escolher o computador, se tivesse na época, eu teria escolhido para fazer no computador, que tu tem mais independência, tu pode trocar a questão, né, ou ler quantas vezes tu quiser, né? Ali no caso, eles liam a questão inteira, daí normalmente eu pedia para eles repetir o texto, porque o Enem normalmente tem um texto e depois tem uma questão. Então, normalmente eu tinha que pedir para eles ler de novo o texto, porque quando eles leiam a primeira vez, eu não sabia no que eu tinha que prestar atenção, assim. Aí, depois de saber a questão, eu pedia para eles ler o texto e prestava atenção naquilo que estava pedindo na questão, né? E não tem muito tempo também, né? Tem 1 hora a mais do que o horário normal da prova, que são 4 horas, a gente tem 1 hora a mais. E então tem que fazer em média 10 questões por hora, assim, para dar tempo de depois passar para o cartão de resposta, né? E aí não tinha muito tempo de ficar tentando descobrir a resposta. Algumas eu deixava pro fim, mas eu não podia deixar muitas, porque senão ia ter que ler tudo de novo, né? Então, tinha essa questão do tempo, assim. No computador, eu acho que tu consegue fazer mais rápido, assim, de repente, né? Sim. Acho que é isso, José. A Tainá está conseguindo. Consegui. Claro. Quando eu puder. Pode falar, Tainá, a palavra está contigo. Então, o NVDA, ele é um leitor de telas para computador, né? E ele surgiu em 2006. Um moço australiano, que foi o Michael... Eu não sei falar esse nome não, viu? Michael Gohan. Não precisa. E aí ele pensou, né, exatamente nessas questões, que naquela época, né, as pessoas... Era bem complicado, né, para a pessoa ter um acesso, assim, a um computador. Ao telefone, naquela época, então, não tinha, né? O telefone veio mais tarde. Então, a proposta desse moço foi disponibilizar um leitor de telas que fosse gratuito e de fácil acesso. E o NVDA está aí faz tempo, né? E desde que eu me conheço por gente, é o leitor de telas que eu uso. Eu uso ele mais rápido. Eu diminui a velocidade aqui para mostrar para vocês, né? Eu uso ele bem mais rápido no meu dia a dia, porque economiza tempo, né? Mas eu vou dar uma mostrada. Eu separei um texto aqui um slide do próprio IF mesmo. Esse é só de texto mesmo. Depois eu acho que a Dilceia vai mostrar como passa como ela converte um texto de imagem, né? Que até então não era possível. E eu vou mostrar aqui um texto mesmo, em PDF normal, para vocês verem como é que ele faz a leitura, enfim. Documento, alinhamento de dados. Gráfico, alinhamento de dados.
essa bolinha é um círculozinho ali que aparece antes do título. Aqui, Gráfico sem rótulo. isso é uma foto. Você tá muito rápido ou tá bom assim a velocidade? A gente está veloz, Tá veloz? mas como vocês estão acostumados, Deixa eu dar uma mudadinha aqui para ficar mais melhor para vocês. Aumento de velocidade desligado. Velocidade 30 e velocidade 29. Velocidade 14. Agora tá muito lento ou tá bom? vamos ver, Tainá, coloca o ledor. Bolinha banco de dados. Para mim está excelente, Tainá, tu viu a diferença? Agora ele tá bem mais devagar. Bom, Porque vocês já estão acostumados com essa velocidade, né? a gente é lá em 60%, enfim. Aqui, Gráfico sem rótulo. você pode ver que ele fala gráfico sem rótulo. Isso aqui é uma imagem, né? Então, a gente usa uma ferramenta que é do próprio leitor de telas, que ele meio que tenta adivinhar que imagem é essa, e se tiver um texto nessa imagem, ele também vai falar. Aí, no caso, eu faço um atalho aqui. Analisando o objeto atual. Ele está analisando a imagem. Análise completa. Completou. Instituto Federal Sul O Rio texto da Grandense Campus Charqueadas parece ser texto. Imagem. Tipo de letra. Desenho está disponível uma nova versão. Então, tipo assim, ele falou ali que era um texto e falou que a letra... Ele tentou descrever o que a imagem estava mostrando, né? Nem sempre ele acerta, é uma inteligência artificial, então nem sempre é correto, mas ele é uma alternativa, né? Para quem geralmente não tem uma pessoa vidente, né, que enxerga para descrever para a gente. Aí o texto... Banco de dados 2020 original. Prof. Dr. Rodolfo Mil. Histórico. Bolinha, o homem sempre se deparou com a necessidade. Enfim, para escrever é o mesmo processo, a gente aperta a letra e ele fala, né? Para ler é a mesma coisa. Enfim, basicamente o NVDA é isso. Tudo que a gente faz na tela, ele lê. O único problema é que a gente não usa muito o mouse. A gente usa o nosso computador geralmente no teclado, e somente no teclado. Então, tipo, seta, baixo e cima, enter, tab, control, enfim, tudo por atalho de teclado. Tem muita gente que não sabe disso. Muitos professores acabam passando ferramentas até assim, como eu estou fazendo. E aí, esquecem que eu não posso usar mouse, então fica tem algumas utilizar por conta da falta de acessibilidade, né, nessa questão de atalho de teclado mesmo. Eu acho que é isso. Agora a Dilce vai mostrar A Gil não vai mostrar, né, Gil? A Gil está no celular, né? Tu não vai mostrar? Notebook não deu, Mas a Gil vai falar sobre o curso que tu fez recentemente, né, Gilceia? Sim. Eu fiz um curso de informática prática online, que está disponibilizado pela uma parceria da Dell com uma universidade estadual do Ceará, e já teve já foi aberta as inscrições, aí eu fiz esse curso, agora já foi aberta outras inscrições, eu já me inscrevi para um outro curso, e provavelmente daqui a uns 2 meses e meio, já esteja aberto de novo as inscrições para os cursos dessa plataforma. São cursos totalmente acessíveis. A plataforma chama Dell Accessible Learning. E esse curso é muito interessante. Esse de informática prática, ele ensina a usar PowerPoint, o Word, o Excel, o Windows 10 e alguns outros aplicativos, né, como o e-mail e outros aplicativos. Mas eu não conseguia ler, acho que a Tainá até comentou antes da gente entrar aqui,
que ela também tem dificuldade de ler os slides, né? E eu também não conseguia ler os slides. Normalmente a gente pedia para os professores transcrever para um PDF, né? Para a gente poder ler. E agora, fazendo esse curso, eu descobri como é que a gente faz para ler os slides. Eu até tinha vontade de demonstrar aqui, mas não foi possível, porque eu não consegui usar o notebook. E também os PDFs escaneados, assim, né? Que, por exemplo, um professor vai lá e escaneia uma página de um livro, eles eram inacessíveis para a gente, a não ser que a gente tivesse um outro aplicativo de OCR para poder fazer a conversão daquele texto, né? E agora eu descobri que com o próprio Word a gente consegue fazer essa conversão. Basta que a gente tenha um arquivo em Word aberto e a gente procura na guia Arquivos a opção Abrir. E aí a gente escolhe esse PDF que era escaneado, né? Para abrir. E aí, quando ele for abrir, ele vai dizer que o Word fará uma conversão do texto para o Word e que, enfim, de repente poderá ter alguns problemas. É sempre bom depois fazer uma revisão para ver se ele ficou exatamente igual, né? E aí é só a gente dar um ok que ele converte, abre o arquivo já em Word para a gente ir ler praticamente tudo, assim. Né? Eu recomendo que quem enxerga dê uma comparada para ver se ficou tudo certinho, mas pelo que eu li aqui, pelo que eu fiz, testei, ele lê tudo. Eu achei isso bem interessante, porque eu não conhecia esses recursos, eu passei a conhecer agora depois que eu fiz o curso. E também para ler os comentários que os professores quando fazem uma correção no texto em Word, eles colocam alguns comentários do que a gente precisa mudar, enfim. E isso foi um processo que a gente, durante o meu curso aqui no IFE, a gente levou um tempinho para descobrir, eu e a professora sentamos juntos, começamos a ler coisas para tentar descobrir como seria o atalho para ler esses comentários, e a gente acabou descobrindo um atalho que, clicando em cima do comentário, ele lia o comentário. Mas agora, fazendo esse curso, eu descobri uma outra ferramenta dentro do Word que chama Diga-me, que a gente aciona ela com Alt-G e escreve ali comentários, por exemplo. Daí ele abre as opções da gente inserir um novo comentário, de localizar o próximo comentário, um comentário anterior, e daí, se a gente colocar no próximo comentário, ele já pula direto para o próximo comentário e lê. Então, tu não precisa ficar procurando aonde que foi colocado esse comentário e para poder fazer o atalho em cima dele, né? Com o Diga-me, tu já localiza o próximo comentário. Só aproveitando o espaço aqui, meninas, porque o pessoal está perguntando muito aqui no chat. Nós temos um link para confirmar a frequência e ele está disponível aqui para vocês. Eventualmente a gente vem colocando, mas todas essas informações foram enviadas para os e-mails, os quais foram indicados na ficha, na inscrição, tá? Então, está lá todas as informações, a do link para marcar a frequência. Dia 22 não tive, a frequência era pelo chat, já foi computada, não se preocupem. A partir de hoje ela está sendo computada por esse link que está sendo informado e que foi informado no e-mail de vocês. Também informamos lá o endereço do canal do YouTube da CPTE, e havíamos ampliado o período de inscrições até a data de hoje, e tivemos bem mais inscrições nessa semana também, mas agora encerramos. Eu vou colocar aqui agora, porque nós estamos com muitas perguntas ali no chat. Bom, Rosane, pode falar, Marcelo. Rosane, eu entrei e eu queria aproveitar, porque surgiu uma pergunta para
para a Gilceia, da Heloísa Taisen. Gilceia, Sim. Eles dão a mesma questão, bem longa, para o aluno cego com ledor para fazer? Não existe adaptação das questões no Enem? De alguma maneira? Não, é exatamente igual. E quando tem imagem, daí eles só botam a descrição, nem colocam a imagem na prova, só a descrição mesmo. Que eu lembro que tinha uma questão que dizia que as piscinas eram sobrepostas e redondas, se eu não me engano. Daí eu perguntei para a moça, tá, mas elas são sobrepostas inteira ou um pedaço só? E ela disse, não tem imagem, só tem essa descrição. Tainá, tu já passou por uma questão semelhante, né? De aparecer a imagem e escrito embaixo essa imagem não tem descrição. Foi isso? Sim, já passei. Muitos livros escolares no meu ensino fundamental eram assim, né? Mostrava, olhando a imagem, a seguir responda. Aí, em vez de ter a imagem, algumas tinham, né? Algumas tinham a descrição. Outras eles conseguiam adaptar para o Braille, né? Mas nem todas. Então, tinha umas que tu olhava assim e tinha que a imagem não tinha conseguido ser descrita. E aí complicava bastante, né? Porque a questão dependia da imagem, como é que a imagem não foi descrita, né? Gilceia e Tainá têm muitas mensagens com elogios à fala de vocês, assim, estão sendo muito elogiadas. A Andrea comentou que o IFSU mostra na prática o que significa nada sobre nós sem nós. Então, elogiando a trazer duas meninas no espaço de fala adequado para relatar as dificuldades do dia a dia e as questões de acessibilidade que enfrentam e deixam de enfrentar nos meios em que convivem. Então, parabéns às duas, assim, estão sendo muito elogiadas no chat. Obrigada. Rosane, Oi. há várias perguntas em relação à rede pública e o papel delas nas políticas para deficientes visuais, com auxílio de custo ou de materiais na aquisição. Tu sabe de alguma ação assim do poder público? Não, nós tínhamos um projeto Incluir, que foi muito bacana, foi um projeto que teve uma verba específica, mas em 2017, desculpa, quando a gente chegou na gestão, primeiro eles tiraram, né, deixaram os institutos federais, deixaram só para as universidades. Ainda havia alguns institutos que puderam usufruir dessa verba, mas quando eu cheguei, já não havia. Não necessariamente assim, não existe, pelo menos no instituto, não existe nada, nenhuma verba que a gente tenha, né, para fomento assim de ações inclusivas, entende? Isso é a mais pura realidade, assim. O que a gente vai, é claro, implementando as políticas, vai fazendo essa luta, vai acolhendo, atendendo, tentando fortalecer esse processo, né, de acolhida, de se preocupar também não só com o acesso, mas com a permanência e o êxito do aluno. Vamos aprendendo muito com os nossos alunos, né? A Gilceia já está há mais tempo que a Tainá, e é lógico que com a chegada dos nossos alunos a gente vai aprendendo a se reinventar, né, também, a se abrir para o novo, né, a entender que todo mundo tem o direito de estar, né, que faz parte do nosso compromisso maior, né, acompanhar esse processo, acolher e acompanhar esse processo. Então, é exatamente isso, mas uma verba específica eu não conheço. Gostaria muito que tivesse. Não sei se em estado ou município eu não sei responder, mas no nível federal nós não temos. A primeira pergunta, Rosane, que veio no chat é da Aline Luiz Cardoso. Como acolher crianças com deficiência visual na educação infantil? Tu tem algum relato nesse sentido?
Eles precisam, olha, a criança, não sei se ela chega direto na escola pública são todas, eu não sei se ela chega direto na escola, mas se ela tem a perda total da visão, ou até mesmo baixa visão, ela vai primeiro para a escola especial, né? E ali ela tem todo um atendimento, ela tem o programa de estimulação precoce, dependendo se ela tem a perda total ou parcial, tem um programa a ser desenvolvido para ela, de estimulação precoce ou de estimulação do resíduo visual, enfim, e ali ela vai desenvolvendo todo o processo de aprendizagem, ela vai passar pela pré-escola, e existe também a parceria com oftalmologistas que fazem a avaliação, existe uma equipe multidisciplinar, né, que trabalha nas instituições especiais, e é isso, pelo menos no tempo que eu trabalhei diretamente em escola especial, era assim que tinha, e é um bom ambiente de aprendizagem, onde existe maior qualificação profissional para aquela criança que está chegando, tem atendimento psicológico também, muitos têm neuro, então é uma instituição verdadeiramente pronta, assim, para acolher os alunos. Gilceia, tu falou numa parceria com a DEL em uma universidade. A Isabel Cavalcante está perguntando qual o nome da universidade que tem essa parceria com a DEL. Ali só dizia assim, Universidade Estadual do Ceará. Não sei, não lembro se tinha nome. É um projeto que eu vi há 2 anos atrás com a DEL, através de um banco, eu não sei dizer agora qual era, mas é uma parceria bem bacana. E eu conheci, assim, eu estive, era numa feira em Porto Alegre, sobre acessibilidade, eu me lembro que eu conversei com eles, mas não conseguimos entrar nessa parceria, né, claro, é um projeto que está em desenvolvimento, agora estão com os cursos, mas é muito interessante. E ele, na época, eu lembro que eu ainda conversando com o rapaz que estava apresentando, ainda coloquei para ele, porque eles tinham só o alto brilho, né? Como é que agora me fugiu a palavra? Esqueci a palavra que eu tinha dito. Alto contraste, né? No computador, ele é com a tela preta e com os caracteres brancos para eles, né? E eu lembro que na época eu perguntei para ele se haveria a outra possibilidade, que era o fundo amarelo e os caracteres pretos. E eles que estavam em testes, né, para ver exatamente isso, as patologias diferentes e as necessidades que estavam tendo. Mas acredito que eles tenham evoluído muito, né, de 2 anos em estudo, e agora já estão colocando em prática. Mas a Gilceia pode passar para nós e a gente colocar no chat, depois, no próximo encontro. Sim, pode ser. Gilceia e Tainá. Acho que não comentei. Oi? Posso continuar? Pode continuar. Não, eu só queria dizer que o curso é gratuito, né? Que eu acho que eu não comentei isso antes. É gratuito? Sim, é gratuito. Tá. Excelente. Então, assim, ó, eu te peço para tu nos mandar essas informações, e aí no próximo a gente coloca aqui para o pessoal. Tá bem. Tainá e Gilceia, uma pergunta que vocês podem responder com mais propriedade. A Elisângela Moraes Braulio diz que tem uma servidora no IFAP com deficiência visual e ela sempre questiona os formatos de e-mail institucional que são encaminhados para ela. Qual seria o formato mais adequado? Vocês têm dicas nesse sentido? É em texto? O e-mail que chega até elas é em texto, sim. Bom, se for um arquivo, é bom que ele seja ou em PDF ou em TXT, né? Que é o mais comum. Ou em formato Word, que é o Docs, né? É esses 3 que são os mais ideais, que o NVDA realmente funciona bem. E agora, né, essa questão dos slides que a Gilceia descobriu nesse curso, que também vai facilitar bastante.
Então, os slides também podem ser lidos a partir, né? Vão poder ser lidos, né? Então, mas é isso, geralmente é TXT, PDF ou Docs, que é o formato Word padrãozinho mesmo. Outra Também, pergunta. Jusceia. Sim, eu não encontro nenhuma dificuldade em ler e-mails, não sei assim, qual seria O e-mail em o porquê si, dela. o e-mail em si é normal, pelo menos o NVDA se comporta bem com o e-mail padrão, né? Uhum. Agora, se o arquivo é anexado, aí tem que cuidar o formato mesmo. Outra pergunta nesse período da Ingrid Caires, nesse período de pandemia, vocês estão realizando aulas remotas? Se não, como pensam essas aulas para pessoas com necessidades específicas? Então, do IF não, eu estou fazendo cursos, né? Inclusive alguns, um deles foi proposto pelo IF, né? E tem algumas questões ali que não são muito acessíveis, que inclusive eu mandei e-mail, né, pro coordenador. Então isso já está sendo resolvido, mas assim, tem todo um cuidado com essas questões de relacionar colunas, por exemplo, que às vezes não é acessível tu pegar aquela palavra e arrastar, né? Como eu falei ali em cima, como eu falei antes, a questão do mouse é bem complicada para a gente. Então, essa questão da gente clicar, arrastar e soltar, para a gente não funciona. Então, tem que ter todo um pensamento antes de fazer uma questão assim, né? Mas aula remota do IF a gente não está fazendo, não. Pelo menos não por enquanto, né? Nós estamos construindo as nossas diretrizes e pensando nisso. Jusceia e Tainá. Eu também estou fazendo alguns cursos online e um dos cursos que eu fui fazer tinha muito assim do professor na videoaula, né? O professor dizendo, cliquem nesse link aqui para fazer os exercícios e ele não dizia nem sequer o nome do site, então não tinha como a gente saber aonde era para clicar. São alguns detalhes, mas que... E daí eu parei, desisti de fazer o curso, né? E aí eles me mandaram um e-mail dizendo, né, porque eu não estava acessando mais, daí eu escrevi para eles dizendo das dificuldades de conseguir concluir o curso, porque ele era inacessível, né? E então eles disseram que estavam promovendo acessibilidade no curso, mas que era uma coisa bem demorada, e que assim que eles tivessem, então eles iam entrar em contato comigo para que eu pudesse fazer o curso novamente. Mas essas questões assim mesmo, de fazer também a transcrição do vídeo, né, quando tem, porque só de ouvir o professor, de repente a gente acaba não conseguindo entender alguma coisa que ele colocou, então é importante ter essa transcrição também do vídeo, né. Ou então tem alguma imagem que o professor está mostrando em algum slide, e isso não é só em curso online, não, isso tem em aula também. Aula presencial, já aconteceu bastante comigo. E o professor não descrever a imagem, e aí a gente tem que estar perguntando que imagem que é aquela e tal. Ali no IF eles têm esse cuidado, né? Mas em outras escolas não tinha. Como é que é Principalmente curso online, né, que eles não lembram. Em curso online eles não falam também, não. Como é que é o uso do celular, meninas? Como é que vocês, no dia a dia, o celular auxilia vocês? Então, o celular ele tem um programa também, que é o Talkback. Depois a Tainá vai falar que ela usa um outro, né? Mas o Talkback ele é nativo em todos os celulares, tem. É só ativar. E ele lê tudo que tem na tela, assim como o NVDA lê no computador, ele lê no celular, né? No caso do Android, o Talkback é o nativo. No caso do iPhone, é o VoiceOver, que também é só ativar e ele também lê tudo. Dizem até que o VoiceOver é mais acessível do que o Talkback, mas
eu uso e para mim é tranquilo, assim. E tem um programinha que eu uso no meu celular, que é o Sullivan, depois acho que a Tainá vai falar de um outro que ela usa, mas esse ele lê, assim, textos dentro da imagem, então quando tem uma imagem com texto, a gente só compartilha nesse aplicativo que ele lê o que tem de texto naquela imagem. A gente pode também tirar foto de algum produto, de alguma coisa que ele lê o texto que aparece na foto depois, né? Se a gente quer identificar se aquele produto tem algum ingrediente ou alguma coisa, a gente consegue, tirando uma foto do produto, depois ler com esse aplicativo o texto que apareceu naquela foto. Mas, assim, pro estudo, eu não uso muito o celular, não. Eu uso mais o computador para estudar. Eu acho que o celular até é bom para a gente escutar algum texto, assim, né? Ouvir, fazer uma leitura de um texto, de um livro, mas para completar, para tipo, editar alguma coisa, eu prefiro usar o computador. Eu já usei muito telefone para estudar na época que eu não tinha entrado no IF, né? O telefone. Era mais fácil para mim, né? Porque eu não tinha um computador muito bom. Então, na preferência, eu acabava ficando com o telefone, né? Eu uso um leitor que é chamado Geshu, ele é um leitor chinês, né? Faz a mesma coisa que o Talkback. Ele é um pouquinho mais rápido só, mas é pouca coisa. E basicamente instalar também e usar, né? Bom, o aplicativo que eu uso para ler textos é o Falar ou o Speak, né? A gente encontra na Play Store. E ele lê e ajuda muito no nosso dia a dia, sabe? Assim, eu vou dar um exemplo prático aqui, uma coisa simples do dia a dia, só para você terem uma ideia. Esses tempos a minha mãe ela comprou um ar-condicionador, e essa é uma coisa que, assim, é bem complicada para a gente, porque geralmente os tubos são iguais. E aí, na dúvida, na verdade, eu fui fazer só um teste, né? Eu achei que nem ia funcionar, e funcionou. Eu tirei a foto dos dois produtos e eu consegui identificar qual era o shampoo e qual era o condicionador. Então, tipo assim, tanto no dia a dia quanto na escola, às vezes o povo do grupo lá da minha turma manda alguma foto de alguma questão com resposta ou que eles não conseguiram fazer, e aí eu posso pegar essa foto, compartilhar com o aplicativo e ver o texto que está ali e até ajudar outra pessoa, ou mesmo ser ajudada, né? Então, esse aplicativo é muito útil, assim como o leitor de telas, que me ajuda em praticamente tudo, né? Bem, Tainá. eu queria... Fala, Marcelo. Não foi combinado, né, Rosana? Não está combinado, então vamos lá. Tainá e Gilceia. O Fernando Herman tinha perguntado sobre o programa do celular que vocês já responderam. Ele pergunta agora como vocês conseguem utilizar as linguagens de programação nos cursos. Então, depende muito da linguagem, né? E do compilador que é oferecido, né? Mas geralmente é tranquilo, é uma coisa bem tranquilinha de... Claro, né? Tem que decorar e tem que saber a sintaxe direitinho, né? Mas é bem tranquilinho de fazer, é só de eu saber. Até agora não encontrei nenhuma dificuldade com relação a isso. Tem uma configuração no NVDA para ele ler toda a pontuação, né? Porque no código tem muito ponto e vírgula e daí a gente precisa saber, de repente tem um erro e é só faltando um ponto e vírgula. Então, ele lê toda a pontuação, se a gente colocar para ele ler, e daí a gente consegue achar o erro, né? E a indentação do código também, que às vezes... Então, quando eu comecei, eu não fazia essa questão de indentação, né? Deixar o código formatadinho. E aí, um dia eu descobri que o NVDA lia isso, né? E para mim isso não importa, mas para quem enxerga, né? Para entender o código, importa bastante. Então, eu comecei a fazer, né? E graças ao NVDA eu conseguia entender o que eu estava fazendo, né? Meninas, Tainá e Gilceia,
A Elisete Forcadell fala das ótimas explicações e gostaria de saber quando vocês têm que ter a compreensão de texto e de disciplinas para responder questionários que exigem interpretação. Nesse caso, o NVDA dá conta ou um texto em braille é melhor? Eu acho tranquilo ler com o NVDA. Ele tem as entonações direitinho de pontuação, de vírgula, então é tranquilo ler e interpretar um texto lido pelo NVDA. Ele lê direitinho toda a pontuação. Então, como a Gisele falou, eu assim, opinião sincera, eu acho até melhor. Porque tem mais expressão, né? Do que se a gente mesmo lê. Então, eu acho melhor. Como é que vocês se organizam nos estudos? Questão de colocar dentro de pastas, né? Criar pastas no computador e aí separar os arquivos de cada pasta, de cada aula, né? Dentro de cada disciplina, eu ponho aula 1, aula 2, e aí a gente vai colocando os arquivos de cada aula dentro de cada uma delas para ficar tudo organizado, assim. Eu, antes, né, eu usava o fichário, né? Fichário e folhas, né? De máquina braille. Hoje em dia eu faço que nem a Juscelia, eu organizo por pastas. No caso, cada pasta é um ano, e dentro dessas pastas tem os semestres, e dentro dessas pastas tem as matérias, né? E aí sim, tem os arquivos, né? Que eu coloco geralmente a aula e o nome da matéria e a data, né? Que é para ficar mais fácil na hora de encontrar um assunto que foi falado naquele dia tal, né? Tainá e Gilceia, o Rafael Braz escreveu no chat que é provável que a servidora, aquela pergunta do e-mail, reclamasse da falta de acessibilidade em informações em cards e imagens, porque o leitor de telas não lê imagens. Eu lembro, Gilceia, que tu comentava que atualmente tu tem um programa que lê a descrição da imagem. Pode falar mais sobre isso? Sim, é no celular, né? Que eu falei do Sullivan, que até eu recebi o banner desse evento e eu compartilhei com o celular e ele leu com esse aplicativo, e daí ele leu tudo que tinha no banner. O para computador que eu até cheguei a mostrar ali era o Cloud Vision, ele é do próprio NVDA, então ele é um complemento que a gente encontra, né, no NVDA, é só tu instalar. E aí ele consegue te dar uma ideia bem assim aproximada da imagem que está mostrando ali. Como eu falei ali, ele nem sempre acerta, mas ele consegue dar uma grande ajuda, né? Então, o nome desse complemento é Cloud Vision, né? Eu queria conversar com vocês, eu até já conversei antes, mas eu achava interessante a gente colocar aqui para o público que está nos assistindo, que é falar sobre um aplicativo que existe, né, que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que é o Be My Eyes. Eu não sei nem se eu disse a pronúncia certa, né? Mas, na verdade, é uma nova forma de voluntariado digital. E como é que é? Sejam meus olhos. Eu achei muito interessante essa proposta, onde uma pessoa cega e uma pessoa normovisual, quer dizer, quem é normovisual pode se inscrever é um app, né? Pode se inscrever para ser voluntário. E se uma pessoa cega estiver com a necessidade de ajuda, ela vai ligar para esse aplicativo, entrar em contato, né, com esse aplicativo, e quem tiver ali vai atender. E eu achei muito legal o rapaz que deu o depoimento, dizendo que eram 7 horas da manhã, ele estava acordado, e tocou o telefone, e era um rapaz cego perguntando para ele se ele podia ajudar, que ele estava querendo saber se a roupa que ele estava usando, a calça, a camisa, a calça, estavam combinando, porque ele estava indo para uma entrevista de emprego. Eu sei que no caso de vocês não usam, né, gurias,
A Tainá ainda mora com os pais, tem o pai e a mãe para auxiliar, a Gilceia também, mas é um aplicativo bem interessante, né? O que vocês acham? Sim, para o momento que a gente estiver sozinho, não tiver para quem perguntar, né? Ou para a pessoa quando mora sozinha, né? Tem muitos cegos que moram sozinhos. Então, é muito interessante, sim, né? Porque daí, qualquer dúvida que tu tenha, tu pode, até se tu perder alguma coisa e tá difícil de achar, tu pode ligar para a pessoa e pedir esse auxílio, né? Diz que ele é mais usado assim para ler placas, para encontrar objetos, para ajudar com as cores. Eu achei muito interessante. Sim, e é muito, sabe? E fora assim, que isso meio que dá um... Ele meio que une as pessoas que enxergam e as que não enxergam, né? E essa é uma Rosane. Estamos adiantados da hora, né? Sim, nós já estamos indo para os últimos 5 minutos, então nós poderíamos fazer uma fala de cada um para as despedidas. O que tu acha? Ótimo, excelente. Vamos lá. Gurias. Então, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? A oportunidade de estar aqui e agradecer a todos que estão assistindo também. Eu acho que é isso, né? Eu também queria agradecer a oportunidade, adorei o convite, de verdade, adorei participar aqui com vocês, todo mundo que está assistindo também, obrigada, e é isso, adorei. Rosane, tu quer se despedir? Eu quero me despedir agradecendo, primeiro dizendo que a gente tem muito caminho pela frente, muito desafio, e que a gente precisa se unir para isso, somar esforços, né, para dar conta e se abrir para o novo, se desafiar também, né, buscar a formação, que eu acho que é extremamente importante. E a gente, ali no departamento, a gente tem promovido sempre essa formação para os professores, e agora tem ampliado para os outros institutos federais, enfim, temos um longo caminho pela frente, muita responsabilidade nesse processo. Queria agradecer imensamente a Gilceia, a Tainá, pela participação, por toda a aprendizagem que tem nos favorecido todo esse tempo de convívio, dizer que é uma alegria tê-las conosco e que queremos que muitos outros jovens, adolescentes, possam se espelhar em vocês e buscar esse caminho também, né, pela formação profissional, pela escolaridade, por realizar sonhos, né, por trilhar caminhos possíveis, e são possíveis, sim, vocês são um exemplo disso, né. E agradecer a Raquel, a Vanessa e a Tânia, que são as nossas intérpretes que estão conosco já há bastante tempo, né, gurias? Agradecer a ti, Marcélio, pela parceria de sempre, né? É um prazer estar contigo aqui, a gente que está sempre pensando as políticas, né, e articulando possibilidades, né, na qualidade da oferta do nosso ensino, a nossa aprendizagem, e agradecer também ao pessoal, ao Rodrigo, do suporte técnico, que está ali atrás da tela, que a gente não vê, mas que faz tudo acontecer, né? E aí eu passo para ti fechar, Marcelo. Certo. E agradecer... Eu já te agradeci, eu esqueci. Nós, Rosane, que escutamos tua fala, a da Tainá, a da Gilceia, que temos que agradecer o ótimo momento. O chat está inundado de elogios, propostas de novos cursos, novos eventos. Então, agradecemos muito tu, a Tainá e a Gilceia por essa noite. Agradecemos a todos os participantes que nos prestigiaram. Na próxima segunda-feira, nós continuamos com o terceiro módulo do curso. Muito obrigado pela companhia, uma boa noite a todos e até segunda-feira.